Muito bem. Então, esta aula é suposto ser a primeira aula de cultura cristã. Portanto, naquele primeiro módulo de cultura, apesar de ser eu o arquiteto a dar esta aula, nós trabalharemos sobre, agora nesta aula de cultura cristã. As outras duas aulas foram dadas pelo Padre Eduardo Carvalho. Este ano eu quis ser eu a dar esta aula exatamente porque me parece que nesta primeira noção que nós vamos abordar, o esquema destas aulas de cultura cristã é, digamos assim, um esquema tripartido com três noções que me parecem importantes. Em primeiro lugar, diríamos assim, a natureza do homem como pergunta. Em segundo lugar, a maneira como o acontecimento cristão responde a essa pergunta. Portanto, a questão da encarnação, o personagem Cristo. E em terceiro lugar, a maneira como esse acontecimento cristão permanece no tempo como resposta à primeira pergunta, à resposta à pergunta que é o homem. E, portanto, a temática da Igreja enquanto instituição e a possibilidade de nós hoje podermos continuar a encontrar Cristo. Quer dizer, um dos fundamentos do pensamento sobre o espaço das igrejas do ponto de vista arquitetónico é aquela célebre passagem do Evangelho em que Cristo diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Esse é um dos fundamentos geradores da própria compreensão do espaço, do concreto da arquitetura. E isto, portanto, fecha o ciclo. Eu quis fazer esta aula sobre a natureza do homem como pergunta, porque isso é fundamental, não apenas do ponto de vista da cultura cristã, mas também do próprio ponto de vista do pensamento da arquitetura e da arte. Já veremos porquê. Eu começo para se perceber esta ligação entre um curso. Queria começar do ponto zero, digamos assim. Queria começar do ponto zero de perceber da vossa motivação que aqui está. Da vossa motivação de aqui estar e que tem a ver com o facto de quererem saber o que é que são igrejas ou como é que se fazem igrejas. E a primeira, e partindo dessa noção, começo, digamos assim, com uma frase, não sei se é uma provocação, mas que é pelo menos uma frase violenta, mas gostava de partir dela. E essa frase violenta é esta: as igrejas não são casas de Deus. Acho que é importante para o pensamento da arquitetura das igrejas perceber isto. As igrejas não são casas de Deus. Porquê? Bem, quer dizer, a razão é óbvia. Deus não precisa de casas. Não há registro de que no paraíso houvesse templos ou sequer houvesse casas. Deus habitava o universo e o homem estava em harmonia com o universo. Não precisava da proteção, não precisava de casa. Só a condição de caída do homem é que torna necessárias as casas, onde o homem se sente protegido, e os templos, onde o homem comunica com Deus. Mas mesmo isso, que justifica, do certo ponto de vista, o aparecimento do pensamento religioso sobre o espaço sagrado, que, por exemplo, Mircea Eliade desenvolveu muito o pensamento sobre isso, e é uma ocorrência em todas as religiões, e nomeadamente dentro da tradição judaico-cristã. Mas mesmo isso, com o acontecimento de Cristo, foi reduzido, foi estreitado. Ou seja, verdadeiramente, depois de Cristo, nós não podemos dizer que aquela separação entre espaço sagrado e espaço profano existe de facto. Ou seja, a encarnação de Cristo, a entrada do Deus feito homem, feito carne, na dimensão humana, restaura o tempo do paraíso. O tempo em que esta terra onde nós vivemos é uma terra toda ela de relação com Deus. É assim, quer dizer, geologicamente, corrijam-me se eu estiver enganado, mas geologicamente é assim. Quer dizer, Cristo, como novo Adão, restaura o homem, não esquecem, evidentemente, a permanência do pecado, mas isso é outra coisa. Mas, quer dizer, do ponto de vista da espacialidade, que é essa que me interessa,
o espaço profano, aquele espaço no qual o homem não pode viver, no qual o homem não deve viver, aquele espaço que era resultado de uma separação, aquele espaço onde, por exemplo, nos tempos antes de Cristo, os fariseus não podiam entrar porque era um espaço que os conspurcava, um espaço que era dos outros, o espaço que a gente vê, por exemplo, nos Evangelhos, o espaço das outras religiões, o espaço da Samaria, etc. Esse espaço, depois de Cristo, desaparece. Todo o espaço é sagrado. E, portanto, não há propriamente um espaço que iniba a minha relação com Deus. E mesmo dentro dos grandes santos da Igreja, isso é muito evidente, por exemplo, em São Francisco. Quer dizer, São Francisco tem uma relação com Deus que é, em grande parte, mediada e quase provocada, muitas vezes, pela natureza. E é preciso que atendamos a que a natureza, antes disso, a natureza era um lugar, ainda no tempo dos cistercienses, por exemplo, a natureza era um lugar terrível. Quer dizer, os cistercienses tinham sempre a falar do ponto de vista da espacialidade, mas tinham este hábito de irem para os sítios que chamavam-se, por exemplo, locus diaboli, lugar do diabo, e eles iam para lá, implantavam lá o seu convento e transformavam aquilo em locus dei. Há muitos conventos que são assim, quer dizer, os cistercienses, por tradição, escolhem os lugares desabitados, os lugares selvagens, os lugares propriamente possuídos, profanos, não é? Para os transformar. Porque sabem que a cultura cristã lhes dá essa capacidade, o evento cristão lhes dá essa capacidade. Mas, outra vez, depois de Cristo, como eu vos dizia, não há esta separação entre espaço profano e espaço sagrado. E, portanto, as igrejas, verdadeiramente, não se pode dizer, quer dizer, claro que é uma coisa que nós dizemos e que, sob um certo ponto de vista, faz todo o sentido. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista da experiência, do ponto de vista daquilo que se quer fazer, não faz sentido considerar uma igreja como a casa de Deus. Porque a casa de Deus é todo o universo. Portanto, as igrejas não são casas de Deus. Não servem, portanto, não têm por finalidade primeira e específica albergar Deus. Então, para que é que serve? As igrejas, evidentemente, sob este ponto de vista, são precisas por causa dos homens. E isto parece-me um assunto que eu gostava que registassem desde já. O problema é que eu, por causa da minha condição de caída, por causa de não ser puro na minha percepção, digamos assim, por causa de não ter uma inteligência suficiente para isso, o problema é que eu não consigo reconhecer Deus e entrar em relação com Ele. E atenção, a relação que Ele quer, que Ele instituiu, não a relação que Ele determina. Eu não consigo reconhecer Deus e não consigo entrar em relação com Ele como Ele quer, de acordo com aquilo que Ele determinou, ou seja, na liturgia, senão num ambiente preparado para isso. E a Igreja é exatamente esse ambiente que me orienta e que me predispõe e que me acompanha na relação com Deus. Na relação com Deus como Ele quer. Pois é verdade que São Francisco tinha essa relação através da natureza, através dos outros. Ora, é esse esforço de relação com aquele Deus, com aquele, no sentido da maneira como Ele quis, o Deus cristão, o Deus que é Cristo, é que a Igreja dá corpo. Atenção, esforço esse que para o cristão é principalmente um esforço passivo. Ou seja, enquanto nas outras religiões os rituais são feitos para o homem chegar a Deus, aqui aquilo que nós fazemos aquilo que a liturgia faz é exatamente de uma descida de Deus, de uma intercessão de Deus no espaço do mundo. Exatamente, que realiza esse vetor que, por exemplo, von Balthasar chama a encarnação, ou seja, a penetração e a glorificação. A partir daí há como que uma transformação, há como que uma transfiguração da realidade. Quase se poderia dizer que a Igreja é um espaço onde eu acolho Deus na minha pessoa. É um espaço que permite, que faculta, que favorece o acolhimento de Deus na minha pessoa. Não quer dizer que não possa acontecer noutros sítios, mas quer dizer, a Igreja é mais, é isto que é preciso entender, o espaço da Igreja, a arquitetura da Igreja, é mais uma caridade para comigo, homem,
do que para com o próprio Deus, como parece evidente, mas que às vezes é esquecido. Não é? Portanto, a igreja é o espaço onde eu acolho Deus na minha pessoa. Portanto, o problema da igreja, o problema da arquitetura das igrejas, não é a presença de Deus, que é dada, isso é aprendida por adquirida, é a consciência no homem da presença de Deus. Este parece-me um ponto fundamental. O problema da igreja não é a presença de Deus, é a consciência no homem da presença de Deus. A igreja é para os homens. Sem perceber, portanto, o que é o cristianismo, ou seja, qual é esta relação, digamos, institucionalizada entre Deus e o homem, é que se chama cristianismo. Sem se perceber, portanto, o que é o cristianismo, enquanto peculiar relação instituída por Deus na revelação entre Ele e os homens, eu não consigo fazer igreja. Portanto, a igreja não é casa de Deus, a igreja é para os homens para favorecer esta relação peculiar estabelecida na revelação entre Deus e os homens, e portanto daqui, e só daqui, digamos assim, a necessidade desta disciplina de cultura cristã. É preciso, para eu fazer uma igreja, que eu compreenda o que é o cristianismo. Porque eu não posso criar uma relação com Deus que seja válida para a comunidade dos cristãos por autorrecriação. É preciso que eu compreenda o que é o cristianismo. Portanto, terceiro, tenho que vos pedir desculpa por esta falta de humildade, que é fazer estas perguntas retumbantes, não é? E fazer estas frases retumbantes, mas eu acho que a coisa assim funciona. Portanto, o passo que agora é preciso dar é, se a igreja não é para Deus, é para os homens. Serve para os homens. Então, isso pressupõe que nós percebamos, segunda pergunta, o que é o cristianismo. De uma maneira muito sintética, já vos tinha falado nisto, o cristianismo é uma relação entre Deus e os homens, mediada por Cristo e pela Igreja, e instituída pelo próprio Deus. Pronto, é isto que separa o cristianismo das outras religiões. E instituída pelo próprio Deus. O cristianismo aparece, essa é a sua originalidade entre todas as religiões, como resposta de Deus ao homem. E resposta em pessoa. Eis-me aqui. A esta questão, o que é o cristianismo e como é que é esta relação que Deus institui com os homens, eu, com franqueza, não me sinto habilitado, acho que já ousei demais nestas provocações que vos fiz, e, portanto, quem tratará disso será o Padre Duarte da Cunha amanhã e depois. Mas, há aqui um ponto preliminar que, se Deus vem como resposta ao homem, é absolutamente pertinente tentar perceber qual é a pergunta, qual é a necessidade que Deus tem do homem. Há uma frase de um teólogo americano, Reinhold Niebuhr, que diz que não há nada mais estúpido que responder a uma pergunta que não foi feita. E, portanto, para eu não antes de nós nos pormos a tentar perceber como é que é esta relação que Deus estabelece com os homens, sobre a qual as pessoas formadas em teologia terão muito a dizer, porque é essa a sua matéria, penso eu, a sua matéria principal, vale a pena nós darmos conta deste problema que a existência humana é, quer dizer, esta pergunta que a existência humana é, e que é respondida pelo acontecimento cristão, é respondida pelo evento cristão. Depois já vou desenhar isto. Os arquitetos gostam sempre de pensar as coisas desenhando, e eu já vou desenhar isto em esquemas para isto se tornar mais claro. Mas, portanto, preliminarmente à resposta o que é o cristianismo, o que é esta relação, vale a pena identificarmos a pergunta: o que é o homem? E em que medida o homem é feito para Deus, ou precisa de Deus, e portanto, nessa medida, e apenas nessa medida, precisa de espaços para se relacionar com Ele. Na medida em que o homem é feito para Deus, e precisa de espaços, precisa de situações, precisa de tempos e lugares onde a relação com Ele seja, de algum modo, favorecida.
Portanto, o que é o homem? Desculpem outra vez a ousadia da pergunta. Perceber em que medida o homem precisa de Deus é essencial. Agora um pequeno parênteses, mas porque vocês percebam porque é que eu vim por este lado. Esta frase é ecoada, por exemplo, nos Salmos. É uma das frases mais bonitas, é um dos versos mais bonitos dos Salmos. O que é o homem para que dele te recordes? O filho do homem para que dele cuides? É esta a pergunta que nós temos que responder, não é? Quer dizer, porque é que... Desculpem a brutalidade outra vez da afirmação, mas em que medida mereci eu a encarnação de Cristo? A Igreja lida com isto, o espaço da Igreja lida com isto. Portanto, perceber em que medida o homem precisa de Deus é essencial, por outro lado, para estabelecer a comunicação com qualquer homem. Estão a perceber? Porque se isto é verdade, ou seja, se há no homem, se a natureza do homem é o ser pergunta e o ser pergunta por Deus, vejam, isto é verdadeiramente aquilo que estabelece a comunicação entre todos os homens. Aliás, permitam-me notar que foi isso que o Papa recentemente fez quando escreveu aquela carta ao Eugênio Scalfari. O Eugênio Scalfari, o editor da República, que é um jornal laico italiano, de Roma, escreve um comentário crítico à encíclica feita pelo Papa, e pelo Papa era emérito, e o Papa, quer dizer, o Papa não se entrincheira num qualquer conhecimento teológico que ele tem, e os seus prosélitos, desculpem a expressão, os seus prosélitos têm, e que o Scalfari não tem, e portanto que inibe a comunicação com o Scalfari. Quer dizer, antes pelo contrário, dá o salto por cima disso e diz, quer dizer, há entre mim e si uma estrutura constitutiva e essencial que é semelhante, que tem a ver com esta natureza humana, e eu sobre isso posso responder. Quer dizer, eu posso falar de Cristo e falar daquilo que é Cristo para mim, porque a minha pergunta é igual à sua, apesar do Senhor não ser praticante ou não ser crente sequer. Vejam, este é um ponto absolutamente decisivo. É um ponto absolutamente decisivo que inclusivamente pode tornar possível, embora difícil, sempre difícil, mas pode tornar possível o diálogo entre um dono de obra de uma igreja, um padre de uma igreja, e um arquiteto que não é crente. Porque, não é suficiente, porque aquilo que se pretende realizar não é suficiente, e eu terei muitas dúvidas sempre em assumir positivamente uma situação desse tipo. Mas a verdade é que aquilo a que o cristianismo quer responder, aquilo a que Cristo quer responder, se posso dizer isto, aquilo a que Cristo quer responder é uma pergunta, é uma necessidade, é uma carência do ser humano. E essa carência do ser humano é constitutiva, quer dos que são crentes, quer dos que não são crentes. É antropológica, está na estrutura, reside na estrutura antropológica, não na estrutura cultural do ser humano. Portanto, perceber em que medida o homem precisa do homem é essencial, por outro lado, para estabelecer a comunicação com qualquer homem. E é exatamente esta estrutura antropológica básica do homem como pergunta, da natureza do homem como pergunta, que nos retira do círculo fechado dos especialistas no assunto cristianismo e que falam entre eles usando um jargão técnico. E este ponto de partida, esta base, é absolutamente é a base para o diálogo. Não creio que haja outra. Não sei. Mas não me ocorre. E repito-vos, isto foi um movimento semelhante. Isto que nós estamos aqui a tentar fazer desta maneira é exatamente um movimento semelhante àquilo que o Papa teve ao escrever a carta ao Scalfari. Uma carta ao não crente, laico, cuja humanidade viva é suficiente para que um cristão verdadeiro, o Papa, entre em comunicação e em comunhão com ele. E vejam aquela expressão do Papa nesta mesma carta em que ele diz que a verdade é a relação. Quer dizer, a verdade não é uma coisa fria e distante, a verdade não é abstrata, a verdade é uma coisa quente, a verdade acontece na relação. Cristo é a verdade e, portanto, é essa relação de Deus comigo, de Deus que veio ao meu encontro. E isto, permitam um pequeno parênteses, isto é qualquer coisa
muito concreta. Quer dizer, eu tive a graça, na preparação deste curso, de ir ao Centro Ismaelita e de conseguir uma reunião no Centro Ismaelita, portanto, com muçulmanos, com o responsável cultural do Centro Ismaelita, no sentido de trazer aqui um especialista em arquitetura de mesquitas. E foi absolutamente extraordinário aquele encontro, porque às tantas estávamos os dois contentes da vida, cada um sem cedências na sua região, mas os dois contentes da vida, afirmando ou reiterando o facto daquele nosso encontro entre nós os dois ser qualquer coisa de providencial. Porque cada um encontrava no outro um reflexo de preocupações que tinham muito a peito. Preocupações exatamente com como a religião era um aspecto estruturante da vida de ambos e como isso se reconhecia e era e podia ser acompanhado e valorizado em grande parte, quer pela arquitetura, quer pela arte. Portanto, partindo desta, estão a perceber, sem ter que ceder nada, antes pelo contrário, afirmando a minha identidade até ao mais fundo do meu tutano, criei uma relação com aquele senhor que, pelos vistos, também é um muçulmano até ao fundo do seu tutano. E ficámos amigos, quer dizer, deu-me não sei quantos livros, e ele vai-me telefonar, se tudo correr bem, há de vir cá um ismaelita de uma universidade inglesa para nos vir cá falar das mesquitas, etc. E assim, estão a perceber? Quer dizer, usar esta base de comunicação do homem como necessidade de Deus, do homem como pergunta de Deus, de facto cria comunicação. E de facto gera verdadeiro comunismo, no sentido próprio do termo, que tem a ver com o gerar cultura, com o criar cultura. Portanto, a pergunta essencial aqui é o que é o homem? E eu, sob esse ponto de vista, vou-me socorrer de um texto que vos dei, que é este, do Camus. Este texto do Camus, o Calígula, é uma peça de teatro. O Camus escreve-a num momento peculiaríssimo da vida dele. Não é? O Camus era um tipo muito pobre, de uma família muito pobre. A mãe era meio deficiente, não falava sequer, não tinha pai, era mulher a dias, e eles viviam numa casa, ele com a avó, a mãe, que trabalhava de sol a sol, a avó que mais ou menos tocava as coisas, e um tio que também era deficiente, que também não falava. Também não se percebe bem se era uma deficiência, se era um problema psicológico, mas evitava sempre falar. O Camus cresce neste ambiente, mas é um tipo brilhante e, portanto, vai sempre subindo e tendo sucessos. E às tantas, quando acaba o liceu, já não sei se acaba propriamente o curso de literatura e, portanto, sim, acaba o curso e portanto, tem à frente dele um futuro promissor como professor universitário. E tudo tudo aponta para isso. Mas, quando vai fazer, na altura, para entrar na carreira pública francesa, é preciso fazer um exame físico e descobrem que ele tem o vírus da tuberculose. E, portanto, ele é expulso da carreira. Portanto, fica com a sua carreira completamente comprometida. Portanto, houver a experiência de fracasso, de negação, de contradição da vida. Não é? E nessa circunstância, ele escreve, é neste âmbito peculiaríssimo, depois, que ele escreve esta peça a que ele chamou o Calígula, que eu permito-me ler-vos porque acho uma coisa fora de si. Portanto, é um diálogo, esta cena é um diálogo entre o Calígula, o imperador, a quem há pouco tempo tinha morrido a amante ou a mulher que ele amava de qualquer dos modos, e o Helicon, que é o criado, provavelmente um criado grego, um criado culto, um daqueles escravos especialistas
que eram importados da Grécia culta para Roma. Portanto, o criado Helicon e o Calígula o imperador. Helicon, bom dia, Caius. Calígula, bom dia, Helicon. Helicon, pareces fatigado. Calígula, andei muito. Helicon, sim, a tua ausência foi longa. Calígula, era difícil de encontrar. O quê? Calígula, o que eu queria? E o que é que tu querias? Calígula, a lua? Helicon, o quê? Calígula, sim, eu queria a lua. Ah, e para fazer o quê? Bem, é uma daquelas coisas que não tenho. Helicon, muito bem. E agora está tudo em ordem? Calígula, não, eu não a pude ter. Helicon, isso é possível. Calígula, sim. É por isso que eu estou cansado. Calígula outra vez. Helicon, sim, Caius. Pensas que estou maluco? Helicon, bem sabes que nunca penso. Sou demasiado inteligente para isso. Calígula, bem, enfim. Mas não estou maluco. E parece mesmo que nunca fui tão razoável. Simplesmente senti de repente uma necessidade do impossível. As coisas, tal como são, não me parecem satisfatórias. É uma opinião muito difundida. Calígula, é verdade, mas até há pouco tempo eu não o sabia. Agora sei. Este mundo, tal como está feito, não é suportável. Tenho, portanto, necessidade da lua, ou da felicidade, ou da imortalidade, de qualquer coisa de mente, talvez, mas que não seja deste mundo. Helicon, é um raciocínio que se sustenta a si mesmo, mas geralmente não conseguimos sustentá-lo até ao fim. Calígula levantando-se, mas com a mesma simplicidade. Tu não percebes nada. É exatamente porque nunca o sustentamos até ao fim que não obtemos nada. Mas bastaria talvez permanecer lógico até ao fim. Olha para Helicon. Sei em que estás a pensar. Quantas histórias por causa da morte de uma mulher? Não, não é isso. Penso recordar-me, é verdade, que há uns dias terá morrido uma mulher que eu amava. Mas o que é o amor? Pouca coisa. Essa morte não é nada. Garanto-te, ela é simplesmente o sinal de uma verdade que me torna a lua necessária. É uma verdade muito simples e muito clara. Talvez um pouco estúpida mesmo, mas difícil de descobrir e pesada de recordar. E qual é então essa verdade, Caius? Os homens morrem e não são felizes. Ora, Caius, é uma verdade com que nos arranjamos bem. Olha à tua volta, não é isso que os impede de almoçar. Calígula, então, é porque tudo à minha volta é mentira. E eu quero que se viva na verdade. E justamente eu tenho os meios para os fazer viver na verdade. Porque eu sei o que lhes falta, Helicon. Eles estão privados do conhecimento. Falta-lhes um professor que saiba do que está a falar. Não te ofendas, Caius, com o que te vou dizer, mas acho que primeiro devias descansar. Calígula, isso não é possível, Helicon. Isso nunca mais será possível. E porquê então, se eu durmo, quem me dará a lua? Isso é verdade. Escute, Helicon. Ouço passos e vozes. Cala-te e esquece que me vistes. Entendido. E se quiseres, ajuda-me. Não tenho razões para não o fazer, Caius. Mas eu sei muitas coisas e poucas coisas me interessam. Em que é que eu te posso ajudar? Com o impossível. Farei o meu melhor. Kierkegaard, um livro que se chama A Doença para a Morte, notado por Ventura Dislike, ou qualquer lugar assim em inglês. Logo no início, a doença para a morte é para ele o desespero. E
E ele começa a tratar da questão do desespero. E antes de tratar da questão do desespero, que ele considera a doença que aniquila o homem, que aniquila o humano, antes de tratar da questão do desespero, ele precisa de tratar da questão do que é a felicidade do homem. E logo, então, na primeira página, ele estabelece um bocadinho qual é a estrutura do eu, qual é a estrutura da pessoa e como é que acontece essa felicidade do homem. E basicamente ele descreve o eu, não normalmente como nós o entendemos como sendo uma coisa quase corpuscular, quase nuclear, quase única. Ele não vê o eu assim, vê o eu como, digamos, isto não está lá assim escarrapachadinho, mas se nós lermos bem é isto que descobrimos. Ele vê o eu como composto por 4 entidades. E quais são essas 4 entidades? Diz ele, vou desenhar para agora os ficar. Há uma entidade que é um eu, digamos assim, um eu ativo, o eu que faz as coisas. E esse eu ativo, as ações desse eu ativo, refletem-se sobre um segundo eu, que é um eu passivo, o eu que recebe as coisas. E há uma relação entre estes dois eus, de modo que se a ação é como se fosse um canal, como se fosse um leito de um rio, não é? De modo que se a ação feita pelo eu 1 se replicar devidamente, se tiver a recepção devida no eu 2, o eu sente-se feliz. Mas esta relação entre o 1 e o 2, chamemos de 3, que é o terceiro elemento, esta relação entre o 1 e o 2 não é construída, não é feita nem pelo 1 nem pelo 2. Portanto, eles são passivos relativamente àquilo que lhes dá ou não dá felicidade. É como se aquilo que lhes dá ou não dá felicidade estivesse de algum modo pré-determinado estruturalmente na constituição deles. Estão a fazer entender? Quer dizer, é como se... Estão a perceber? Vejam por exemplo, é um exemplo estúpido, não é? Mas nós somos constituídos por oxigênio, nitrogênio e carbono, não é? Portanto, idealmente, não haveria razão nenhuma para não podermos beber hidrocarbonetos. Quer dizer, se bebêssemos hidrocarbonetos, não é? Se bebêssemos gasolina, petróleo, etc., se nos alimentássemos com essas coisas, temos os constituintes próprios para nos nutrirmos. Mas há qualquer coisa constitutiva em nós que nos impede de digerir esses hidrocarbonetos que depois, no fundo, vão estar integrados na nossa pessoa. Portanto, eu não posso determinar, quer dizer, eu sou constituído por oxigênio, por azoto e carbono. E, portanto, posso perfeitamente, deveria poder perfeitamente, não há nenhuma razão para que não possa, eu quero e posso beber hidrocarbonetos para me alimentar. Mas não é assim. Eu não digiro hidrocarbonetos. Portanto, eu posso dizer, eu sei o que é que me faz feliz, eu quero aquilo que me faz feliz e eu vou fazer-me feliz. Mas não é assim. Não é assim que acontece. Não consigo. Não posso fazer isso. Ou seja, Le Corbusier, não é? Le Corbusier tinha esta coisa, no âmbito da arquitetura, Le Corbusier tinha esta coisa de que ele queria fazer o homem. Ele achava que se as casinhas fossem brancas, limpas, funcionais, sem decoração, os homens seriam puros. Teriam pensamentos higiênicos e viveriam muito mais felizes, sem complicações. Pois, não é assim. Não lhe compete a ele decidir o que é o homem. Não lhe compete a ele, não tem capacidade para determinar o que é que faz o homem feliz. A coisa está já feita, está já pré-determinada. E, portanto, a minha relação com isso, se for inteligente, como a do Ricardo, é uma relação passiva. É uma relação de eu vou à procura do que é que me faz feliz. Mas eu não construo, não posso ter a pretensão de construir o que é que me faz feliz. Isto está pré-determinado ao eu. O 3 está pré-determinado ao eu. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o 3, a existência pré-determinada e, digamos assim, estanque do 3 relativamente ao 1 e ao 2, pressupõe um 4. Pressupõe um 4. Que é quem? Pois, quem nos fez. E é isto que o Camus diz no Calígula. Eu podia ser feliz com o amor de uma mulher, ou não. E podia ser feliz com o poder, com ele,
que era imperador. Mas não sou. Há qualquer coisa em mim constitutiva que pede sempre mais, que quer sempre mais. Isto é aquilo isto tem esta característica, é aquilo que me identifica. É aquilo que me identifica como homem. É aquilo que me identifica como eu. É aquilo que me identifica como homem. E é aquilo, no fundo, é aquilo que, entre parênteses, estrutura a dimensão religiosa do homem. Este desejo de infinito é aquilo que estrutura a dimensão religiosa, este desejo, este encontro com o Pai. É aquilo que estrutura a dimensão religiosa do homem. E é aquilo, por causa de ser isto tudo antes que eu disse antes, é aquilo que estabelece a base de comunicação e de entendimento entre mim e todos os homens. E por isso é aquilo que permite ao Papa escrever ao Scalfari e ser entendido. E é aquilo que permite a um arquiteto fazer-se entender por um sacerdote ou pelas pessoas que habitam uma igreja. Estão a perceber porquê? Porque isto é essencial como compreensão do que é o cristianismo. Mas é essencial, estão a perceber, se não fosse esta dimensão, ou seja, se eu me saciasse, se não fosse esta dimensão metafísica, digamos assim, a arquitetura não seria precisa para nada. E resolver o problema de uma igreja era só resolver um problema funcional. Mas não é. Porquê? Porque o homem tem esta estrutura. O homem tem esta estrutura. Não se saciar com nada, a não ser quando encontra com quem o fez. É muito engraçado. Há um filme que eu gosto muito e costumo dizer aos meus alunos, meio a brincar, meio a sério, relativamente só a brincar. Não passo ninguém sem ver aquele filme. E o filme é o Blade Runner. Não é um filme religioso, mas é um filme religioso. O Blade Runner é muito engraçado porque é um filme exatamente. Nós normalmente tendemos a identificar-nos com a. Já viram o Blade Runner? Normalmente, nós, quando vemos o Blade Runner, identificamos com o Harrison Ford, que é o polícia que anda a matar os maus todos da fita. Mas isso não é inteligente, quer dizer, porque aquele personagem com quem nós verdadeiramente nos devemos identificar é propriamente com os replicants. Os replicants são uma espécie de humanoides que são fabricados in vitro para servirem os homens. Portanto, estamos a falar no futuro, uma ficção científica que acontece no futuro, e há um tal domínio da genética que os homens adquiriram capacidades de fazerem humanoides com um tempo de vida limitado, têm só 3 anos de vida, nascem perfeitos, nascem com 30 anos, ainda mais no apogeu da sua forma física e intelectual, e depois realizam todas as atividades difíceis do homem, matarem-se uns aos outros, as guerras, os trabalhos sujos, essas coisas todas. E o engraçado é que os replicants, há uma gama de replicants, que é uma gama absolutamente superior, que são os tipos que são mais inteligentes que os homens, são mais fortes que os homens, etc. E há uns quantos rebelam-se porque não querem morrer. Sabem que têm termination period, ou qualquer coisa assim. Quando eles sabem que a vida vai acabar, eles não querem morrer, então rebelam-se, criam revoltas e regressam à Terra, onde eram proibidos, para procurarem quem os fez. Tem qualquer coisa de sintomática, né? Esta coisa de ir à procura de quem o fez. Qualquer coisa parecida com isto que estava a falar. Vão à procura de quem os fez. E depois tem outras coisas, quer dizer, vão à procura de quem os fez e aquilo que há uma frase lindíssima no fim do filme. Tantas quando ele vai morrer no meio da batalha final, ele podia ter morto o polícia, podia ter morto o Harrison Ford, e o realizador usa propriamente a iconografia da Bíblia, porque às tantas a mão está a entrar em paralisia, e então ele pega num prego e crava o prego na mão. E a gente vê a mão com o prego cravado, nos lembra claramente outra coisa. E depois, quando podia ter morto a polícia, agarra-o assim, tem um pombo na mão, um pombo branco na mão, agarra-o
Não, a polícia tenta escapar, salta, vai morrer, porque já está a chover, ele não se agarra, e ele ia morrer, não é? E o outro que queria matá-lo, que estava ali para o matar, no último minuto, quando a mão se solta, agarra, puxa-o cá para cima e salva. E depois diz-me, se tu soubesse o que eu vi, as batalhas que eu vi, as coisas lindíssimas que eu vi, e tudo isso se vai perder, como lágrimas na chuva. Qual é a diferença entre lágrimas e chuva? Duas coisas, não é? Acho eu, mesmo. Duas coisas. Primeiro, as lágrimas têm sal, ou seja, não são água pura, têm esta contaminação com a terra, têm esta contaminação com o mundo, são permeadas de coisas, são permeadas desta realidade não espiritual, desta realidade imperfeita, estão contaminadas por isso, têm sal, mas são quentes. E a chuva não é necessariamente, são quentes, são humanas, nascem do humano. Quando ele diz isto, abre a mão solta-se e a pomba voa. E é uma boa ilustração do que é o homem. Este ser que não se contenta com uma vida, não é? Não se satisfaz com a vida, não se satisfaz com as coisas. Não havia razão nenhuma para não viver como um animal e satisfazer simplesmente com a alimentação e com a satisfação dos instintos de reprodução, etc. Não havia nenhuma razão para não ser isso, mas não é. Não é. Há qualquer coisa no humano que pede infinito. Há qualquer coisa no humano que está sempre a gritar por infinito. E a arquitetura, não apenas as igrejas, mas a arquitetura e a arte nasce disso. Se não fosse este grito, não haveria necessidade de arquitetura, bastaria a construção, bastaria a resolução de problemas funcionais. Não haveria necessidade de arte. Bastaria a resolução dos problemas mecânicos, dos problemas funcionais. É porque o homem é desta Constituição, tem esta Constituição, que vale a pena nós pensarmos nas igrejas e que vale a pena, é isto que nos permite estabelecer diálogo com os outros. Ora bem, tentemos sistematizar e pontualizar um bocadinho mais o que é isto, o que é esta natureza do homem com pergunta, a que agora percebemos que podemos chamar sentido religioso, quer dizer, com esta dimensão religiosa do homem, esta dimensão do homem que se quer, em certa medida, religar com quem o fez, procurar o Pai que o fez. O que é o sentido religioso? O sentido religioso expressa-se em certas perguntas, expressa-se existencialmente na vida das pessoas em certas perguntas. Coincide com aquele radical empenho do nosso eu com a vida que se documenta em certas perguntas. Perguntas a que poderíamos chamar exigências, evidências. Podemos dizer que o sentido religioso é o conjunto, é o complexo de exigências e evidências existenciais. Exigências e evidências existenciais. Exigência de felicidade, exigência de justiça, exigência de beleza. O Pavese, que é um poeta contemporâneo, não, mas quer dizer, um poeta do século XX italiano, poeta da segunda metade do século XX italiano, diz esta coisa extraordinária. Deixa-me encontrar a formulação exata para não vos...
Alguém te prometeu alguma coisa, diz o Pavesi no seu diário. Alguém te prometeu alguma coisa. Então porquê é que esperamos? Alguém, alguma vez, é assim, qualcuno ti ha mai promesso qualcosa. Alguém alguma vez te prometeu alguma coisa. Então porquê é que esperamos? E no entanto esperamos, estão a perceber? E no entanto esperamos, está lá, aquele 3 assim feito. Portanto, o conjunto de exigências e evidências existenciais que têm a ver com a nossa vida. E levo-vos a esse respeito, outra vez, uma passagem, porque eu acho que onde isto se torna mais evidente, de facto, se vocês pensarem bem, é na poesia e na arte, porque a arte, a Hannah Arendt diz, agora está aí o filme, eu ainda não vi, mas tenho que ver, porque ela também percebe bem estas coisas. A Hannah Arendt diz que a obra de arte é uma coisa absolutamente inútil. Do ponto de vista da vida ativa, do ponto de vista é uma coisa absolutamente inútil. Mas, sendo uma coisa absolutamente inútil, é um testemunho absolutamente insubstituível do caráter imortal, ou seja, não do caráter, da vocação imortal da vida dos homens. Porque é a expressão direta de que aos homens não basta este ser saciado pelos instintos. Não é? Eu suponho que já passou a lua cheia, senão, quer dizer, esta reiterada referência à lua poderia ter qualquer coisa de problemática. Mas o Leopardi, poeta do século XVII, descreve o canto noturno de um pastor errante da Ásia. Que fazes tu no céu, ó lua? Diz-me o que fazes, silenciosa lua. Ergues-te à noite e caminhas, contemplando os desertos, em seguida repousas. Não estás cansada ainda de percorrer os mesmos eternos caminhos? Não te enfadaste ainda? Ainda te apetece olhar estes vales? Com a tua vida se parece a vida do pastor. Ergue-se aos primeiros alvores, conduz o rebanho pela planície e vê rebanhos, fontes e ervas. Depois, cansado, deita-se quando a noite chega. Mais nada espera. Diz-me, ó lua, de que serve a sua vida ao pastor? E a vós, a vossa vida? Diz-me onde leva esta minha errância breve, o teu curso imortal. E depois continua, não vos vou ler mais, mas quer dizer, este grito, esta estrutura do homem está presente naquela coisa que, se nós olharmos bem para ela, é absolutamente inútil e que no entanto, é tão necessário, que é a arte. Portanto, o sentido religioso manifesta-se em perguntas. Perguntas que são inextirpáveis. Perguntas que nada no mundo nulas pode retirar. Não é? Uma vez, um padre contou-me esta história que teve um encontro com universitários na Alemanha, em Berlim, com professores universitários. E estes professores universitários, pessoas que se imaginam com uma certa carreira intelectual, um destes começou-lhe a demonstrar sucessivamente que era impossível viver a religião, que era impossível viver o cristianismo naquelas circunstâncias. Quer dizer, o mundo, de facto, configurava-se de uma maneira completamente asfixiante e, portanto, que era impossível vivê-lo. E avançou, demonstrou. E depois disse, está a ver, quer dizer, pronto, não podemos fazer nada, estamos aqui, estamos condenados. E este padre só se volta para ele e pergunta, mas diz-me, mas quer dizer, mas todas essas circunstâncias podem impedir que tu te apaixones? Porque, estão a perceber, é disto que estamos a falar, não é? Quer dizer, nós vemos os filmes americanos, não é o ter uma relação com alguém, não é disso que eu estou a falar de estar apaixonado por, quer dizer, estar dependente de entregar a sua afetividade completamente a outra pessoa, pôr-se dependente dessa pessoa, não é? Esta exigência, que é uma destas exigências, esta exigência de amar e de ser amado. Não há nada no mundo que possa asfixiar isso. São perguntas últimas que fazem falar o fundo do nosso ser, que são expressas por advérbios e por substantivos negativos, não é? Advérbios com um sentido superlativo absoluto, como o sentido último da vida, no fundo, verdadeiramente. A gente percebe que quando introduz uma frase com
com estas questões, estamos já a remeter exatamente para outra dimensão. E que aparecem, por exemplo, em substantivos que são substantivos que negam a experiência. Quer dizer, como infinito. Nós nunca vimos nada infinito. Não é? Infinito. Omnipresente. Omnisciente. Expressões que implicam uma ruptura com o nível em que nós vivemos, mas que, de qualquer dos modos, configuram a nossa própria visão da vida e da existência. São perguntas que são dominantes, porque, por exemplo, a exigência de verdade. Não é? A exigência de verdade é uma exigência que nas escolas de filosofia costuma-se fazer este jogo. Quer dizer, a verdade é uma coisa que na filosofia moderna do século XX, as pessoas percebem que é uma coisa que é muito difícil falar sobre ela, que é muito difícil chegar à consistência do que é a verdade, e, portanto, não se pode falar da verdade. Diz-se que a verdade não existe. Ok. Mas eu gosto de ser enganado. Ou seja, essa minha convivência com a falta de verdade existencialmente é verídica. Eu admito ser enganado. Eu não me considero inadmissível, impossível, impróprio ser enganado. Portanto, são perguntas que são dominantes. Quer dizer, todos os gestos, mesmo o gesto do suicida, o Chesterton analisa isso na ortodoxia, mesmo o gesto do suicida vem de uma procura de significado e de uma procura de felicidade. Ele acha que a sua felicidade só se realizará na morte, ou só se realizará quando esta circunstância atual acabar. Mas mesmo isso é motivado por este sentido religioso. É uma coisa estruturante e omnipresente em todas as dinâmicas humanas. Todas as dinâmicas humanas. Mesmo a do suicida, mesmo a do assassino, é sempre por um bem. Eu aprendi isso aqui na faculdade, como nas polémicas políticas com os meus colegas. Às tantas houve alguém mais sábio que eu, o professor João Jorge, que alguns de vocês conhecem, disse: mas quer dizer, ninguém faz nada por mal. As pessoas fazem sempre tudo por bem. Fazem sempre tudo na melhor das boas intenções. E se nós pensarmos bem, mesmo ao nível da história, quer dizer, pessoa mais bem intencionada do que o Pneu Pot, ou do que o Hitler, ou do que o Stalin, é difícil de imaginar. Eles estavam dispostos a fazer sacrifícios brutais, ou seja, assassinar milhares e milhões de pessoas por uma boa razão, para que pudesse vir ao de cima um mundo novo. Percebe? Mas quer dizer, não é propriamente ironia, também é, mas não estou a fazer isto com uma intenção irónica. Estou só a dizer que na dinâmica de todos os gestos humanos, mesmo daqueles mais abjetos, está presente um desejo de ideal, um desejo de infinito, que é isto que permeia a existência de todos os homens. E percebam, é por causa disto que é possível aos missionários, e que foi possível aos missionários, falar com grandes assassinos e convertê-los. Quer dizer, os bárbaros, antes da cristianização da América, não é? Eles só tinham menos meios do que o Hitler e do que os coisas, mas eu não acho que fossem absolutamente diferentes, não é? Mas é quando se demonstra a estes homens que o desejo dele não se realiza, os desejos dele, os desejos profundos deles, não se realizam, os desejos profundos do Clóvis, não se realizam no ter mais poder, mas realizam-se num encontro com aquilo que o faz e que lhe deu aquela estrutura constitutiva. É isso que constrói o diálogo. E é isso que gera a conversão, que gerou a conversão daqueles. Depois, manifesta-se como uma desproporção. É sempre qualquer coisa em que eu me sinto como uma total desproporção relativamente à resposta total. Eu sei que quero uma coisa, melhor, eu sei que preciso de uma coisa, que nada no mundo me pode dar. E, no entanto, eu preciso dela. E, no entanto, todas as minhas dinâmicas estão à procura dessa coisa. E, no entanto, a arte e a poesia nascem só disso. E, no entanto, o amor aos outros, a mim mesmo, nasce só disso.
Mas eu sei que, no fundo, eu nunca terei isto.